Hoje eu vou te mostrar como fazer gestão para ter uma equipe de alta performance. O problema não são as pessoas, nem falta de tempo. É uma falta de um ritmo ágil de execução. E eu vou te ensinar como fazer isso nesse vídeo. Esse vídeo faz parte da série O Básico do Básico da Gestão. Se você não viu os 2 primeiros vídeos, pode conferir aqui na descrição. Hoje eu vou falar sobre como aplicar um ritmo ágil de execução em qualquer equipe. Para isso, você não precisa de mais planilhas, mais cobranças ou de um sistema complexo e nem de inteligência artificial. Você só precisa escolher entre 2 formas de organizar o seu trabalho, o trabalho da sua equipe. Mas antes, deixa eu te falar os principais problemas que as pessoas cometem durante a execução. O primeiro deles é a síndrome do começa e não termina. Sem a organização do ritmo, a equipe começa 10 tarefas ao mesmo tempo, mas não finaliza nenhuma. E aí, qualquer urgência nova que surge gera uma sensação de viver apagando incêndio, em vez de trabalhar de forma clara, planejada. Outro problema é a dificuldade em dar prazo. Fica impossível dizer quando algo vai ficar pronto nesse cenário, né? Isso gera aquela desconfiança, uma frustração, porque as promessas de entrega nunca são cumpridas. E por fim, a qualidade do trabalho é comprometida. Quando está todo mundo com pressa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tudo é urgente, a troca de foco o tempo todo faz o trabalho ser mal feito, com mais erros, com menos qualidade. E isso significa o quê? Que vamos ter que refazer as coisas, perdendo mais tempo ainda. Mas existe uma forma testada e comprovada para transformar essa desordem em um fluxo de trabalho produtivo e organizado. A solução não está em trabalhar mais horas, nem mais esforço, mas sim em trabalhar de forma mais inteligente. Grava essa palavra, ritmo. O segredo é ter ritmo. Ter um ritmo de execução. Para ter produtividade, o trabalho precisa de um ritmo constante, como uma batida de música. Existem 2 formas principais de organizar a execução para criar esse ritmo. A primeira delas é organizando o trabalho em lotes de tempo, como fazemos com uma agenda. E a outra é organizando o trabalho usando o conceito de fila. Como qualquer outra fila que você já conhece, eu já vou te explicar melhor sobre isso. Para lotes de tempo, nós nos inspiramos em um método que chama Scrum, onde a gente combina algumas tarefas para fazer durante 1 ou 2 semanas e foca só nelas. Já quando organizamos por fila, usamos apenas o método Kanban, onde a gente pega uma tarefa nova somente quando termina a anterior. Mas independente do método, as rotinas de gestão são cruciais para o sucesso. Rotinas são reuniões, eventos periódicos que você deve seguir com o máximo de rigor possível. Ou seja, temos 2 componentes básicos fundamentais aqui. O primeiro deles, decidir como organizar o fluxo de trabalho, se vai ser por lotes de tempo ou de fila. E segundo, implementar rotinas de gestão necessárias para manter tudo isso funcionando. E agora você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu decido qual é o melhor aqui? Lotes de tempo, lotes de trabalho, de fila? Qual a diferença entre organizar por tempo e organizar por fila? Vamos entender. Organizar a execução usando lotes de tempo como agendas semanais é uma prática que ganhou fama com o Scrum, mas ela é inspirada em conceitos que não nasceram ontem. Já faz alguns anos, talvez séculos, que a humanidade organiza o seu trabalho em ciclos. A ciência evoluiu com um método científico: observação, formulação de hipótese, experimentação, análise. O William Deming, na década de 50, adaptou esse método científico para o mundo da gestão, com o famoso PDCA, planejar, executar, checar e agir. E o Scrum, mais recentemente, rebatizou isso de Sprint. E é assim que se popularizou hoje em dia. Mas a essência é a mesma. Trabalhar em ciclos de planejamento, execução, verificação e aprendizado. Então vamos ver como que funciona um planejamento usando Sprint. É como planejar o seu fim de semana. Você senta na sexta-feira e diz, bom, sábado eu vou lavar o carro, depois eu vou no supermercado e no domingo acho que eu vou visitar a minha mãe. Percebe? Você criou um plano para um período de tempo, no fim de semana. É assim que funciona o Sprint. É um período de tempo, geralmente de 1 a 2 semanas, onde a sua equipe planeja o que vai fazer. E o combinado da equipe é que durante essas 2 semanas a equipe vai focar apenas nas tarefas planejadas. Nada novo entra para atrapalhar. A principal vantagem disso é foco total. É como se a equipe colocasse um tampão no ouvido ou um fone de ouvido com cancelamento de ruído por 2 semanas. As vantagens diretas disso são a gente começa a terminar as coisas de verdade. Em vez de ter 10 tarefas quase prontas, a gente tem um pacote de tarefas 100% prontas no final da semana, entregues. Outra coisa, fica mais fácil para dar prazo. A equipe consegue dizer com mais certeza o que será entregue no final daquela semana. Acaba com aquela enrolação e a desculpa do tá quase pronto. E qual que é o tempo ideal de uma sprint? Você falou aqui 1, 2 semanas, qual que é o tempo mais usado? O tempo mais usado pela maioria das equipes do mundo
é 1 a 2 semanas. Menos que isso é muito curto, tá? A gente passa mais tempo planejando do que fazendo. E mais do que isso é tempo demais. O mundo muda, as prioridades mudam, o plano que a gente fez há um mês atrás já não vale mais nada. O risco de construir alguma coisa errada é muito grande quando a sprint é muito longa. Então, no máximo 2 semanas é o equilíbrio perfeito. É o tempo suficiente para construir alguma coisa, entregar algo de valor e também curto o suficiente para que a equipe consiga se adaptar e absorver as mudanças conforme elas vão acontecendo. E quando eu devo escolher a execução da minha equipe dessa forma? Você deve escolher essa forma quando você consegue ter um mínimo de previsibilidade sobre o trabalho. É ideal para equipes que estão construindo um produto novo, equipes que estão desenvolvendo coisas novas, equipes que trabalham em projetos com começo, meio e fim. Mas deixa eu te fazer uma observação. Você consegue perceber que, de certa forma, nós criamos uma grande fila? Uma fila de sprints atrás de sprints? Se eu estou organizando em lotes de tempo, uma semana depois da outra, depois outra, depois outra, eu tenho uma fila de semanas. Ou seja, uma fila de sprints atrás de sprints para entregar tudo o que precisa ser feito no backlog. No final das contas, tudo é fila. E essa fila de sprints funciona muito bem para equipes que trabalham para entregar projetos ou produtos, como eu comentei. Agora, muitas vezes, a equipe não trabalha por projetos, nem trabalha entregando produtos. Às vezes, o trabalho da sua equipe é imprevisível e até mesmo reativo. Para ilustrar, pense em profissões que não podem planejar o que vai acontecer. Por exemplo, um bombeiro. Ele não consegue sentar na segunda-feira e planejar quantos incêndios eu vou ter nessa semana. Um médico de pronto-socorro, ele também não consegue sentar e planejar quantos agendamentos de acidentes eu vou ter nessa semana. Até mesmo uma equipe de suporte ao cliente não consegue dizer para o cliente, nós vamos ficar parados agora porque a sua correção só vai entrar da próxima sprint, daqui 7 dias. Nesses casos, a melhor forma de organizar o trabalho definitivamente não é por sprints, é usando o conceito de fila. E para isso nós usamos o conceito de Kanban, que nós falamos no segundo vídeo dessa série. É muito mais adequado usar o Kanban, pois ele foi feito exatamente para gerenciar fluxo de trabalho contínuo e imprevisível. Como que funciona esse conceito de fila no Kanban? É mais simples do que você imagina, tá? Pensa na fila do McDonald's. O atendente ele só pega um novo pedido quando o anterior já foi para a cozinha. Ele não tenta anotar 5 pedidos ao mesmo tempo. Lembra que no Kanban, minimamente, nós temos um quadro com colunas a fazer, fazendo e feito? Qual é o combinado aqui? A gente coloca um limite na coluna fazendo. Por exemplo, só podemos fazer 3 tarefas ao mesmo tempo. Logo, ninguém pode pegar uma nova tarefa para fazer se tiver 3 fazendo. Primeiro a equipe ajuda a terminar o que está fazendo para só então abrir espaço para que uma nova demanda entre. Pensa que cada coluna do Kanban é uma fila, como qualquer outra fila. E quando que chega a vez de uma demanda? Quando acaba a vez da demanda anterior. Com isso, a gente implementa um sistema puxado de trabalho, onde a equipe puxa a próxima atividade para fazer quando libera lugar na fila para a próxima. Quando não temos isso, normalmente temos um sistema empurrado, que é quando alguém fica distribuindo tarefas, empurrando tarefas, muitas vezes sem necessariamente respeitar os limites da equipe. Uma equipe trabalhando com um sistema puxado é definitivamente mais produtiva do que uma equipe que trabalha num sistema empurrado. Porque o foco passa a ser em terminar as coisas logo para puxar a próxima e terminar com qualidade, ao invés de ter um monte de coisa sendo feita em paralelo e não terminar nada. O objetivo final aqui é criar um ritmo, como uma esteira de produção de fábrica. O trabalho entra de um lado, é produzido e sai do outro sem parar. Mas isso é só uma parte da equação, né? Lembra que eu falei que temos 2 componentes básicos e fundamentais para a gestão da execução com uma equipe de alta performance? Primeiro, organizar o fluxo de trabalho e segundo, implementar rotinas de gestão. A gente acabou de falar aqui sobre as formas de organizar o fluxo de trabalho, mas eles não funcionam sozinhos. O que faz a organização dar certo são as rotinas de gestão. Rotinas são reuniões curtas, com objetivos claros. Essas rotinas são o coração da gestão. No seu corpo, o coração é um órgão que não pode parar, não é? Ele está sempre batendo, num ritmo constante, bombardeando sangue e mantendo você vivo. As rotinas de gestão são o coração da produtividade de uma equipe. Também não pode parar. Essas rotinas garantem que a equipe esteja sempre alinhada, entregando valor, melhorando. Vamos ver quais são essas principais rotinas. A primeira delas, a rotina de planejamento. É o ponto de partida. É um encontro para combinar o jogo. A reunião onde a equipe decide de forma consciente no que vai focar no próximo período. E qual que é o objetivo disso? Tá? São 2. É todo mundo saber o que precisa fazer
e a proteção do foco do time. O objetivo não é só escolher as tarefas, mas criar também um escudo de foco para a sua equipe. Ao definir as prioridades, estamos dizendo não para todas as outras que não foram escolhidas. E isso garante que o esforço de todos esteja direcionado para o que realmente importa. E como que funciona na prática, tá? A equipe se reúne no primeiro dia, pode ser na segunda-feira, e puxa os itens mais importantes do backlog dentro da capacidade que eles acreditam que conseguem entregar naquele período de tempo. Ou seja, planejam o próximo sprint. O resultado é um plano simples, claro e um compromisso para as próximas 1 ou 2 semanas. Já quando escolhemos organizar por fila usando o Kanban, a equipe se reúne de tempos em tempos quando a coluna a fazer está ficando vazia. Eles analisam as próximas prioridades, vê se tem alguma coisa que pode ser acrescentado na fila, além das demandas que já chegam, e reabastecem essa coluna de a fazer. E quais são os pontos de atenção que você tem que ter aqui como líder, tá? Toma cuidado para a equipe não planejar mais trabalho do que consegue fazer, pois isso pode gerar aí uma frustração, uma quebra de confiança no processo, e também o inverso. Mas isso vocês vão calibrando com o tempo. A segunda rotina básica de gestão é de monitoramento. E a melhor forma de fazer isso hoje em dia é com a reunião diária de 15 minutos. Essa prática também se popularizou com o Scrum, de onde vem o nome Daily, inclusive. Por isso que no mercado hoje em dia, popularmente, muita gente só fala Daily, vamos fazer a Daily. Mas ela é mais antiga do que andar para frente. Os militares fazem isso há séculos, talvez milênios. É quando um sargento se reúne com o seu esquadrão antes de sair. Ele não faz uma reunião de 1 hora com slides. Não tem enrolação. Ele fala meta, sincroniza quem faz o quê e os soldados vão sabendo o que fazer. E por que isso funciona? Tá? Porque em um ambiente de alta complexidade, alta incerteza, alta volatilidade, a falta de sincronia é fatal. A comunicação precisa ser curta, clara e constante. E no mundo dos negócios? Alguém discorda que também temos um ambiente de alta complexidade, alta incerteza, alta volatilidade? Essa reunião diária é a evolução do antigo briefing militar, que foi adaptado pela indústria e finalmente formalizado pelo Scrum como um ritual diário de auto-organização da equipe. E a sua equipe só tem a perder se não fizer isso. É uma conversa rápida, todo dia. Um encontro rápido da equipe de no máximo 15 minutos, preferencialmente no mesmo horário todos os dias. O objetivo é que todos saibam o que os outros estão trabalhando para que possam se ajudar. E qual que é a principal armadilha que tem que ser evitada aqui? Para uma equipe de até 9 pessoas, essa reunião nunca deve passar de 15 minutos. Se demorar mais do que isso, é porque estão discutindo assuntos que não são pauta dessa reunião. Ela é apenas informativa, não é para discutir nada. Problemas são identificados ali, mas eles são resolvidos depois, apenas com as pessoas necessárias para a resolução daquele problema. Se você fizer isso direito, você vai ver a transformação que causa na equipe. Nessa reunião a gente descobre se alguém está preso em algum problema e assim o time já ajuda a resolver rápido, em vez de deixar aquela pessoa sofrendo sozinha. Em um único dia, muita coisa pode mudar. E essa reunião garante que todos saibam da mudança e se ajustem juntos, como um time. Agora vamos para outra rotina essencial básica da gestão, a rotina de revisão. O que é? É o momento de apresentar o trabalho que foi concluído. E qual que é o objetivo real aqui? Feedback e validação. O foco não é provar que trabalhamos, mas sim verificar se o que fizemos está no caminho certo, se entregamos algo de valor, se estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo. É a principal oportunidade de garantir que a equipe e as partes interessadas no trabalho da equipe, clientes, gestores, estão na mesma página. Isso evita a terrível surpresa de lá no final descobrir que todo o trabalho feito pela equipe não foi feito como esperado. E como que funciona na prática? A equipe faz uma demonstração do que foi entregue. É uma sessão prática, não é apenas apresentações de slides, tá? O objetivo é gerar uma conversa sobre o resultado do trabalho e coletar feedback para ajudar nos próximos sprints. Isso é o básico do básico para aplicar um ritmo de execução, tá? Mas a próxima rotina que eu vou falar talvez seja a mais importante de todas e que 90% das pessoas não fazem. É a rotina de retrospectiva. O que é isso? É uma reunião fechada da equipe, só a equipe que executou o trabalho para discutir o processo de trabalho, não o produto. E qual que é o objetivo, tá? O objetivo é melhoria contínua. Essa é talvez a rotina mais importante a longo prazo. Isso é um assunto tão importante que eu vou detalhar ele num vídeo inteiro, que é o vídeo 4 dessa série. Mas já adiantando aqui, é o motor da evolução. É o espaço onde a equipe pode falar sobre o que funcionou, o que deu certo, o que não deu certo, o que nos atrasou. O objetivo é sair com pelo menos um plano de ação concreto de melhoria para o próximo ciclo.
Bem resumidamente, a equipe vai discutir o que a gente fez que foi bom que a gente vai manter, o que a gente fez que não foi bom que a gente vai parar de fazer. Mas eu vou falar mais sobre isso no vídeo 4. E com isso, a gente fecha o básico do básico, daquele mínimo necessário. Agora, se você tem os OKRs organizados, como eu ensinei no vídeo 1, tem mais uma rotina que você precisa fazer. É a rotina de check-ins de OKR. O que é isso, tá? É uma pausa estratégica para verificar se o trabalho do dia a dia está colaborando com os grandes objetivos da empresa, ou seja, os OKRs. Garantir que a equipe não esteja apenas sendo eficiente em tarefas aleatórias, mas que todo o trabalho, todo o esforço esteja realmente contribuindo para os resultados chaves que a empresa está buscando. E você pode alinhar isso junto da reunião de revisão. Como que funciona isso na prática? Em uma cadência regular, por exemplo, mensal, as equipes olham para o OKR, objetivos e os resultados chaves, e avaliam se o trabalho entregue está movendo algum ponteiro desses indicadores. Se não estiver, hora de reavaliar as prioridades. Além disso, se você quiser ser um bom líder, ter uma equipe dedicada e fiel, com profissionais de alta performance, tem mais uma rotina de liderança que não pode ficar de fora. É a reunião de one-on-one. O que é isso? É uma conversa periódica, geralmente quinzenal ou mensal, privada entre você, líder, e algum liderado seu. Qual que é o grande objetivo? Tá? É construir confiança entre líder e liderado, acelerar o desenvolvimento individual das pessoas da sua equipe. E é fundamental entender, essa reunião não é uma cobrança de status ou de tarefas. A equipe já monitora isso na reunião diária, todos os dias. O one-on-one é um espaço para discutir a carreira, os objetivos de longo prazo, as habilidades que a pessoa precisa desenvolver. E você, como líder, pergunta como você pode ajudar. Normalmente, essa reunião é meia hora, 45 minutos, e a agenda é ouvir o que o membro da equipe tem a dizer. Tá? É uma pausa simples, e você pode começar simplesmente perguntando como foi sua semana, quais foram suas vitórias, onde você está travado, o que você está aprendendo, tem algum feedback para mim? Como que eu posso te ajudar a ser mais eficiente? E é isso, é super simples. E assim a gente finalizou as rotinas básicas que um líder de uma equipe de alta performance precisa fazer. Arrumar essa execução, tanto organizar o jeito de trabalhar e organizar as rotinas, já tira a equipe da estagnação. Mas o verdadeiro jogo, o segredo das equipes de altíssima performance não é apenas organizar o trabalho. É criar uma máquina que melhora sozinha todos os dias. E isso é que eu vou falar no próximo vídeo. Eu vou entrar no coração dessa filosofia do Kaizen, da melhoria contínua. Vou te falar várias técnicas que equipes de elite utilizam para atingir a alta performance. Então eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e seja ágil.